nós temos que entender a perversão, como eu já disse para vocês, como uma revelação das faces obscuras da sexualidade, tá? A perversão, na verdade, é um desvio. Um desvio do quê? Um desvio de finalidade da própria sexualidade. Como se a finalidade da sexualidade fosse a procriação. Tá? Então, esse desvio, além de ser um desvio de finalidade também, é uma busca de prazer independente. Tá? E também uma busca de prazer, uma busca de prazer original, né? Por isso aquela frase do Freud, voltamos sempre aos nossos primeiros amores. Nós vimos que a proposta do Freud, né, é nos 3 ensaios sobre a sexualidade infantil, que a criança tem essa sexualidade polimorfa, consequentemente, uma perversão polimórfica, que transparece na pele e nos orifícios. Então, tudo que se passa depois, segundo Freud, né, é uma herança desse momento, né? Desse momento inicial de contato que a criança teve, principalmente com a mãe. Muito bem. Essa perversão, tá? Ela é marcada pela pulsão, mas não pela pulsão sexual comum, mas pela pulsão sexual parcial. Então, isso afirma e confirma, mais uma vez, que a perversão tem esse caráter de desvio. É um desvio da pulsão. Muito bem. Essa pulsão parcial tem no perverso, ele tem um empuxo, tá? A um objeto. Então, primeiro, nós temos esse empuxo ao objeto, na perversão. Então, um pervertido, né? Um fetichista, ele tem esse objeto numa parte do corpo do sujeito, e não propriamente no corpo do sujeito ou nos órgãos genitais. Ele transfere essa sexualidade ou essa tendência sexual, né, que a gente diria normal, entre aspas, né, em relação aos órgãos sexuais, mas com uma fixação não apenas nos órgãos sexuais. Tendo uma fixação nos órgãos sexuais já é uma perversão, tá? Pode ser na vagina, no ânus, na boca, no ouvido, em qualquer lugar. Já tem um caráter perverso. Mas quando tem esse desvio para um objeto, pode ser físico determinado, né? Nós dizemos que tem esse empuxo, esse direcionamento a tal objeto, né? A gente fala disso como fetichismo, né? O perverso, além desse empuxo, ele tem uma fonte, né? A fonte que propicia o empuxo e lhe dá prazer, tá? Que pode ser um órgão ou uma parte do corpo, como falei. E também tem um objeto.
uma parte do corpo, ou o corpo, ou uma pessoa. Pode ser que na pessoa, que nesse objeto, tenha um subproduto que seja o objeto mesmo de fixação. E tem uma finalidade. Ora, se tem uma finalidade, logicamente, o perverso tem um ideal também. Tá? Então, ele substitui esse ideal natural da sexualidade, que seria a procriação, né? por um outro ideal, né? Que se materializa, que se concretiza nessa coisa, digamos assim. Tá? Eu estou falando coisa porque tem muito a ver com o objeto A do Lacan. Tá? Então, vamos dizer assim, aquele pé adorado ou aquele esmalte vermelho da unha do pé, ele pode ser caracterizado como objeto A, só que o objeto A, você sabe que é causa do desejo, né? E aí, no caso, não é causa do desejo, é efeito, é a finalidade dessa disposição sexual. Tá? Então, mata, vamos dizer assim, é um objeto, mas um objeto morto, porque mata esse acesso ao desejo. Tá? E o perverso, né? O que acontece com ele? Nós não podemos dizer que essa perversão seja uma doença, porque desvio não é doença. Essa fixação num determinado objeto também não é doença. É simplesmente um détournement, como diriam os franceses, né? Bom, a gente poderia dizer que isso aí propicia um nó em torno do qual a personalidade tende a se estruturar. O perverso, né, faz com a vítima ou com esse objeto aquilo que fizeram com ele. Então, é nesse sentido que eu citei aqui antes o sonho do Leonardo, pelo seguinte: se nós lemos o texto do Freud sobre uma lembrança infantil de Leonardo da Vinci, nós podemos ter duas, não consequências, mas duas considerações a respeito disso. Ou nós encaramos aquilo como um exemplo de que, fazendo uma ligação direta, tá? Que revela essa perversão como revelação, revela a homossexualidade do Leonardo, ou nós podemos encarar isso aí de uma forma mais analítica. Vocês conhecem a história do sonho do Leonardo, né? Conhecem? Ou não conhecem? Ou querem que eu repita aqui? Eu só vou resumir para mostrar que vocês podem fazer essa ligação direta, que isso que se apresenta no sonho do Leonardo é um sinal, um signo da sua homossexualidade, ou vocês podem entender que isso que se apresenta no sonho do Leonardo é a possibilidade da formação de um sintoma. Tá? Bom, eu estava conversando aqui anteriormente, tinha pedido a Milena para ver se ela apresenta o texto, não o sonho, porque o sonho eu posso falar aqui, embora todo o objetivo do texto se concentre no sonho, para mostrar as demais variantes, que é um texto lindo do Freud, né? As demais variantes, inclusive as variáveis históricas que tem no texto, né? E a importância do Leonardo da Vinci, né, como homem de sua época, e até como contribuição de sonhos, né, que aportaram, vamos dizer assim, uma análise para o Freud.
Mas que essa análise do sonho nós podemos considerar aí não apenas como uma revelação de uma perversão, no caso a homossexualidade, mas também a construção daquilo que Lacan chama da construção de um fantasma. Por quê? Porque a contribuição do Lacan em relação às perversões, acho isso bem interessante, é que as perversões não se tornem apenas um inventário para nós. Fetichismo, sadismo, masoquismo. O Marcos preparou aí os slides, depois nós vamos ver, porque é bem interessante, a gente não pode fugir a esses aspectos interessantes. Que não seja apenas um inventário de perversões, mas para que nós possamos ver que o que tem, né, nas perversões impulsionados, a palavra é essa mesmo, trazidos pela pulsão, que é a pulsão parcial, né, a construção de um fantasma. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode aí verificar um sintoma e pode ver em que medida isso pode ser tratado. Estou falando isso também porque o tema das perversões é um tema muito atrativo, mas é atrativo na medida que nos seduz, e não é esse nosso objetivo aqui, é ser seduzido pelas perversões. Nós podemos até querer conhecer um pouquinho mais, gostar, aprender, né? Mas o objetivo é justamente qual é a construção psicanalítica que nós temos a partir disso. Pois é, então lá a história do sonho é a seguinte, ele sonhou, o Leonardo, né, que um abutre vinha no berço onde ele estava dormindo e ele colocava a cauda na sua boca e fazia, né, um movimento de como se tivesse mesmo um coito, né, um coito na boca dele, né? Ele introduzia a cauda na boca. E aí tem toda uma questão linguística aí que nós vimos até com o professor, como é o nome dele, Marcos? O Hernani, né? Dele falar que no texto freudiano não se trata de cauda, mas se trata de pênis mesmo, né? Como se a cauda fosse o pênis. E aí nas traduções aparece cauda. E que ele fosse ali o ato sexual mesmo na boca dele com o pênis cauda do abutre, né? E aí tem uma série de considerações a respeito desse sonho. Por que denota a homossexualidade, né? Porque o abutre, né, reza a lenda aí, que o abutre ele não tem feminino e masculino, é só feminino. E que a abutre fêmea, né, a que gera os demais abutres, ela é inseminada no ar, pelo vento, ela joga seus óvulos e os espermatozoides, não sei o quê, e ela é inseminada no ar, e aí gera outros animais do mesmo sexo feminino. Então, aí nós já temos uma revelação mesmo, tanto do sonho como da perversão, porque é um X, né? Que é uma abutre fêmea com pênis, que faz que pratica esse ato com o Leonardo. E todas as demais consequências em relação a isso, né? A suposição da sua homossexualidade mais tarde e do fato da mãe com quem ele viveu até os 4 anos possuir um pênis, né? Todo esse imaginário. Então, e aí o Freud relata isso,
que nós vamos ver mais detalhadamente, porque é um texto-chave. Além do Freud relatar isso, né, fica a pergunta se a gente pode concluir que todo sonho de, não necessariamente abutre, ou que indica a relação da criança com a mãe e tal, e a falta do pai, aquela constituição edípica, né? Conduz à homossexualidade, então uma linha direta, sim, ou se a gente pode pensar isso como a construção de um fantasma, né? Então passamos do imaginário, tão somente, tá? Que não deixa de ser imaginário e fantasia, para a construção de um fantasma que vai denotar um sintoma. Muito boa, eu achei essa interpretação. Essa é a interpretação, acho que não é só do Lacan, mas acho que é do. Deixa eu ver aqui. E Cris, também eu creio que eu estava lendo Luto, né, e Melancolia do Freud. Também ele traz um pouco sobre essa questão, né? Então, você falava sobre essa passagem, né? Então, do imaginário para o fantasma ali, aquela situação onde a gente podia discutir algumas questões quando a gente estuda o gênero, que está numa ordem mais do simbólico até. Uhum. E aí eu lembrei diretamente desse texto do Freud, né, quando se que acontece a castração ali do luto, da melancolia que gera, né, no caso aí. Ele vai fazer lá é um texto curtíssimo. Eu creio que na leitura de outros dele a gente começa a abrir. Aí no caso o Sonho de Leonardo me fez exatamente, né, que ele lá no Luto e Melancolia ele fala da infância, do contexto da criança ali, e no Leonardo eu vejo como sendo o exemplo daquele texto que ele poderia colar ali naquele outro texto que se encaixaria, pelo menos ao meu ver. Sim, nós podemos fazer essa ligação, sim, e também nós temos que pensar nessa construção do fantasma, né? E eu já estou pensando mais lá adiante no Lacan, quando ele faz o nó borromiano, constrói o nó borromiano, lá nós temos simbólico, real e imaginário, né? E aí o que enoda o centro do nó é o objeto A. Então, se nós passamos da pura interpretação das perversões, nomear as perversões, isso é perverso, e ficarmos aí, não digo solucionarmos, mas ficarmos aí, e não atingirmos uma perspectiva, uma perspectiva psicanalítica, né, incluindo aí o objeto A, causa do desejo, nós vamos sucumbir às perversões. Então, quando se diz que o psicanalista não dá análise para perverso, né, me parece muito duro isso, porque parece que há uma exclusão do papel das perversões que são tão importantes na clínica psicanalítica. Mas eu atentei para uma coisa, né? Estava até comentando antes com o Marcos que esse autor pelo qual eu estou me baseando um pouco, que é o Gerard Ponet, ele fala nas perversões extremas. Então, me parece que, em relação a essas perversões extremas, realmente é difícil a gente pensar numa clínica. As perversões extremas que ele fala é o estupro, o incesto, a pedofilia e a gerontofilia. Tá?
E aí eu fico pensando, realmente, em termos de perversões extremas, no incesto, que é mais que a gente entende assim no linguajar comum como o abuso. E realmente um abusador não tem cura, tá? Porque se o pai, o padrasto, o tio, né? E nós vemos isso em sociedades assim muito simples, em estruturas sociais muito simples, sempre, muitas vezes, o abusador é da própria família. Isso até é dito nas pesquisas sobre abuso sexual, que os abusadores estão dentro de casa, né? Então, realmente fica difícil a gente pensar num plano de, de tratamento psicanalítico para o abuso, né? Então, qual seria a solução? A solução é a que existe, é uma sanção social, que é o que existe atualmente. A única coisa que eu assim não, não, não apoio muito, não sustento muito, é a maneira de como é feita. Mas é a maneira como a sociedade encontrou de punir o abuso sexual. Porque o abuso, né, o abuso se estendeu para outras dimensões, né? Nós temos abuso sexual e abuso social, né? Então, como se fosse algo realmente que não tem cura e que tivesse que ter uma punição social, né? Então, eu até acredito nisso. Talvez o formato não seja o bom formato, mas nesse sentido, sim. E essas são as perversões extremas, né? O estupro, evidentemente, né? E a pedofilia, que é muito grave, né? Também, naquele último trabalho que eu fiz, né? Eu usei o texto do Sérgio André, e ele condena, por exemplo, a sociedade dos psicanalistas que não quer dar análise a pedófilo. Mas por que não quer dar análise a pedófilo? Porque parece que nessas perversões extremas não conseguimos construir essa questão, né, relacionada às pulsões, que esse sintoma se torne um objeto de tratamento. Tá? É como se nós não pudéssemos tratar esse sintoma. Esse sintoma é tão arraigado, é tão fixado é a palavra, que não tem possibilidade de tratamento. Como Lacan dizia, né? Ele também não dava tratamento nem para criança, nem para velho. Para velhos, vocês devem entender por quê, porque a fixação é muito forte, não só dos sintomas, né? E para a criança, porque a criança está em formação, né? Mas a gente sabe que hoje isso também não é uma boa saída, porque tem análise com criança. E deve, assim como tem análise com criança, que a sociedade de psicanálise se envolve em tanto, devia ter análise para velhos também, né? Porque não é porque está fixado que vão jogar os velhos aos lobos, né? Que nem fazem nessas sociedades mais primitivas. Pois então, mas voltando à nossa questão das perversões. O Marcos fez aí uns slides que ele vai apresentar, primeiro com uma consideração sobre essa questão da perversão, e depois com o inventário e a origem histórica das perversões, que é bem interessante, vocês vão ver. Tá aparecendo para todo mundo já? Tá, para mim tá.
Sim, Marcos, está tudo bem. Tá Bom, certo. o nosso programinha, só para a gente não esquecer, né? Anteriormente ali, sexualidade e perversão polimorfa, que a gente já viu que são os 3 ensaios da sexualidade do Freud, do amor à perversão, né? Por enquanto nós estamos na perversão, mas realmente uma das saídas para a perversão é o amor, não sei como, né? Mas se nós pensarmos que o objeto perverso é um objeto de amor, né? Isso pode ser tratado. Perversão e pornô tem muito a ver com essas perversões extremas, e da perversão às versões sociais, né? Também tem essa questão aí que eu falei do limite, né? Que a sociedade dá aos perversos. E o último, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa que eu queria tratar mesmo, que é uma possibilidade de saída, mas que é uma saída via Hegel. Bom, isso aí a gente já viu. Eu ia comentar o tópico ali do amor, Ah, que a gente pode encontrar ele até na própria análise, né? Ali na relação entre o analista e o analisando. sim, O ato de escuta como um ato de amor. sim. O grande problema é que diz que o perverso não pede análise, Uhum. porque ele está satisfeito. Está satisfeito com o seu pé, que ele idolatra, com o brilho do nariz que ele procura nas mulheres, o Freud fala disso. Há uma satisfação, né? Ou seja, é um curto-circuito em relação ao desejo. É como se o desejo se concentrasse aí. Isso é bem interessante ver, porque todos os atos perversos são tediosos. Acaba em tédio. Eu não sei se vocês viram aquele filme Salô, que é um filme baseado, é um filme sádico, né? Mas lá o filme nos interessa, e há um interesse, porque o diretor ele conseguiu transportar todo aquele cenário, né, de educação de jovens para a Segunda Guerra, o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, há um ensinamento através das perversões. Também os contos sádicos, sadianos, né, eles também apresentam lições de moralidade. Mas o que resulta, né? Não há assim uma tendência ao amor. Por quê? Porque eles são tediosos. Diz que quando a gente lê Sade, os contos, lê, é tudo a mesma coisa e são enfadonhos, né? Então, é o que falta aí na questão do amor. Então, como puxar o amor para esse campo? Isso é bem interessante. Tá, muito bem, acho que aí tu pode passar. Bom, a civilização humana, né, repousa sobre 2 pilares. Um é o domínio das forças da natureza, o outro, a restrição dos nossos instintos. Então, isso aí é uma briga, né, entre as forças da natureza e a restrição. Escravos acorrentados carregam o trono da rainha. Entre os componentes instintuais assim aproveitados, os instintos sexuais, no sentido mais estrito, sobressaem pela força e selvageria. Ai, se fossem libertados! O trono seria derrubado e a soberana pisoteada. A sociedade bem o sabe e não quer que se fale disso. Mas por que não? Que mal poderia fazer a discussão? A psicanálise jamais se pronunciou a favor da liberação dos instintos socialmente perniciosos. Pelo contrário, advertiu e recomendou melhoras.
Mas a sociedade não deseja que essa questão seja ventilada, pois em vários aspectos tem má consciência. Primeiro, estabeleceu um alto ideal de moralidade, moralidade a restrição dos instintos, e exige que todos seus membros o realizem, mas não se preocupa do quanto pode ser difícil para o indivíduo tal obediência. E isso aí a gente pode colocar no sentido da resistência à psicanálise e à resistência que nós temos à perversão, não no sentido de querermos fazer perversos, mas no sentido em falar da perversão. Vocês podem ver quantos somos nós nesse grupo, poucos a falar da perversão. Talvez se fossem cenas mais explícitas ou maneiras de praticar a perversão, tivesse mais gente se juntando a nós. Tá, Marcos, pode passar para as origens da perversão. Bom, isso aqui é muito legal, porque é um verso do Fausto que diz: dá-me um laço, uma liga para o meu desejo de amor. Então, vocês veem que na literatura, né, o fetichismo, que seria a liga, né, que pega a meia da moça lá, né, esse objeto fetiche pode suscitar o desejo de amor. E como? Porque on revient toujours à nos premiers amours. Muito bem. Mas vamos ver essas origens até dos termos. Né? Aqui, pode voltar ali só para falar da pulsão, Marcos, porque nós vamos ter que, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ter que ligar sempre a questão da perversão à pulsão. Então, a metáfora vai ser sempre a pulsão parcial, e essa metáfora, como Lacan diz, é o arco e a flecha, que contém o trajeto e o objetivo, por isso que é parcial. Ali é uma palavra alemã, né, que mostra no que se constitui a perversão. A perversão se constitui na observação. É por isso que a sedução do olhar, ela expressa a perversão. Pode passar, Marcos. Aqui são as origens, né, do vocabulário perverso. Sodoma e Gomorra, né, na Bíblia, e de onde vem o termo sodomia. A ilha de Lesbos, na Grécia, né, de onde vem a palavra lesbianismo. Dom Juan e Casanova, né, a sedução, né? Mas não é a simples sedução, é a repetição. Como que se dá essa sedução repetida? As ninfas e os sátiros, né? Aí nós teríamos as ninfas no sentido das ninfomaníacas, né? É de onde vem essa palavra. E o satirismo, que até não é uma palavra muito utilizada, vem do sátiro, porque o sátiro era esse aí, que era bem divertido, mas parece que ele tinha uns pés meio estranhos, eu não sei se é pé de bode ou alguma coisa assim, mas a característica dele é que ele estava com o pinto sempre duro. Então, é uma expressão feminina, né? E uma expressão masculina. Eu acho que comumente as pessoas confundem muito, né? O quê? Dizem que, né, quando o homem que é viciado em sexo, ele é ninfomaníaco.
Acho Não, que isso começou principalmente por causa do filme Ninfomaníaca. bomba, mas é tão recente o filme. O sátiro é bem mais antigo. Pois é, só que acaba que é um termo que não é muito usado. O satirismo, né? Isso. Mas as ninfomaníacas, a mulher que é obcecada pelo sexo, vem aí desse vocabulário aí das ninfas mesmo, né? Aí Sade e Masoch, o Sade tem toda a literatura sadiana, principalmente, como é o nome do texto dele, que é o principal? 120 dias de Sodoma. Mas tem o outro da educação, Destino e educação. Pesquisar. esqueci o nome, Juliette. A educação de Juliette, que ele mostra como é que a menina deve ser dirigida ao sexo pelo senhor, né? E como ele deve se aproveitar, na verdade, né, da mulher. Mas isso não é uma característica masculina. Existe sadismo feminino também, né, em relação ao sexo, assim como existe sadismo moral. E o Mazoc é um escritor que escreveu A Dama das Peles, eu acho. Se não é A Dama das Peles, é alguma coisa assim, em que Eu acho que é a Vênus. a Vênus de pele, isso mesmo, a Vênus das peles. Então, que ele apresenta assim o direcionamento, é um par, né? Sadismo e masoquismo. O que o sujeito infringe ao outro de dor é sadismo. O que o sujeito infringe a si mesmo de dor é masoquismo. A única coisa que nós temos que lembrar aí é que não são pares complementares. E aí vem a figurinha que eu mais gostei, que foi do exibicionista. Tá? Voyeurismo e exibicionismo. No voyeurismo e exibicionismo, tem uma questão aí da psicanálise que é muito importante, que é o narcisismo. Então, o voyeurismo, tanto o voyeurismo, né, como o exibicionismo, passa pelo narcisismo. Mas o voyeurismo tem uma característica fundamental, que é a questão do olhar. Isso Lacan também trabalha. A questão do olhar e do objeto, né? Ou seja, cercar o objeto pelo olhar. Então, não é o caso de uma felação, não é o caso de um coito anal, não é o caso de um baiser, como dizem os franceses, que é usar a boca em outros lugares que não seja a própria boca, como beijo, não deixa de ser um beijo, mas com outros lábios. Mas é a questão da fixação do objeto pelo olhar. Isso que é o voyeurismo. É o prazer que se projeta do objeto pelo olhar. E o exibicionismo tem também é um par com o voyeurismo, porque no exibicionismo é o prazer que o sujeito tem de se exibir e provocar o olhar do outro. As mulheres conhecem muito bem um pouquinho dessa relação perversa em relação aos homens.
E os homens também, né? Então, exibicionismo não é algo assim, é uma perversão, mas é uma perversão, digamos, branda, tá? Porque no exibicionismo, o que está em jogo é a atração do outro, né? É o desvio da sexualidade a partir de um órgão teu, tá? Que não precisa ser necessariamente o pênis ou a vagina, mas pode ser a boca, pode ser o olhar, pode ser qualquer coisa, os pés mesmo, que são objetos de perversão, né? Mas que essa exibição atraia o olhar do outro. Por isso tem a ver com o voyeurismo também. E o voyeurismo é o contrário. O voyeurismo, eu olho. No exibicionismo, eu mostro. Tá? Então, essas são as principais. Aí tem algumas outras aqui, que são bem interessantes aqui, que eu marquei. Fetichismo, já falei para vocês. A sodomia, ou sexo anal. E a felação, ou sexo na boca, né? E, além dessas, nós temos esses desdobramentos desses grupos, né? Que são complementares, mas não significa que um supra o outro, né? Que é o sadismo, o masoquismo e o E eles sadismo. convergem, né? Hã? Sadismo e Hã? masoquismo, eles também podem convergir uns com os outros, né? Eles não são únicos. Sim, isso que é importante, porque são traços. Por isso que Uhum, eu fiz questão de afirmar a pulsão parcial, uhum. porque é a pulsão parcial que intervém aí, né? Voyeurismo e qual é Exibicionismo. exibicionismo, né? Outro par. Tem outro também que é tocar e ser tocado. E tem dentro das perversões de objeto, nós temos a masturbação e o autoerotismo. Tá? Mas queria até fazer aqui, salientar a questão do autoerotismo, porque o autoerotismo é a base, mas no autoerotismo, o erotismo tem que reconhecer, né, essa interiorização, né, mas, ao mesmo tempo, ele nos dá pistas para delimitarmos esse desvio. Ele até dá um exemplo aqui no livro, que é o seguinte, né? Autoerotismo, ou seja, eu me satisfaço com o meu próprio beijo. Mas como é que eu posso me satisfazer com o meu próprio beijo se eu preciso de outra boca? Então, a boca se satisfaz noutra boca, mas ela nunca se satisfaz com, por exemplo, um beijo no espelho. Eu posso querer beijar a minha própria boca, mas não no espelho, porque não me satisfaz. Assim como, ele diz, algo que eu uso na boca, como a escova de dente. A escova de dente também não me satisfaz. O que me satisfaz é a boca na boca. Então, um princípio dessa evolução erótica é o autoerotismo. E uma das características do autoerotismo é a masturbação. Então, o que eu queria assim salientar
é que essas perversões, elas vão ser assim, ó, eu sou perverso X, eu sou perverso Y, eu sou perverso H. A perversão são esses desvios que pode ter uma fixação, mas o perverso ele está a serviço dessa pulsão que é apresentada como essa metáfora que o Lacan faz do arco e da flecha. Porque quando eu tenho o arco e a flecha e tenho uma finalidade, ao mesmo tempo eu tenho que me haver com o arco e a flecha, onde eu tenho uma estrutura, né? E eu tenho uma finalidade. Então, eu tenho, para ter uma finalidade, que ele chama goal, né? Ele usou a palavra em inglês, para eu ter essa finalidade, eu preciso de toda uma estrutura. Então, eu preciso de uma estrutura perversa e uma finalidade perversa a ser contemplando essa pulsão parcial. E então vejam que a perversão não é uma coisa assim direta, a perversão é uma montagem psíquica. Porque nós podemos pensar assim que a estrutura perversa é um desvio, mas é um desvio direto. Não, é um desvio que dá uma volta bem grande para atingir a satisfação sexual, né? E além de ela dar essa volta grande, ela tem contornos, e esses contornos são as diversas formas perversas. E se ela é muito insistente e forte, não é que ela seja que insistência e força seja mais degenerativa que as demais perversões. Nós temos esse tipo de perversões mais agressivas, mas todas se constituem como desvios e suas modulações, cujas implicações são implicações psicanalíticas. Daí que eu vejo assim, uma grande falha dizer que não se dá análise para os perversos. Se não é possível análise no nível do sujeito, é possível, pelo menos, a análise em torno de ensinamento. O que nos ensina uma perversão extrema, um estupro? O que nos ensina a pedofilia? Né? Para que, com isso, nós possamos trabalhar no nível mais analítico e não apenas restritivo, como faz a sociedade. Eu não estou julgando errado, só estou dizendo que a nossa abordagem é outra. Marcos levantou a mão? É que a senhora já estava falando desses desvios e eu estava lembrando, né, do caso de bonecas sexuais, por exemplo. Eu vi um documentário uma vez que ele vai em uma fábrica dessas bonecas e robôs sexuais e um dos prototipos que ele encontra é uma que é do tamanho de uma criança. E, né, o repórter fica em dúvida se era para emular uma criança realmente ou uma pessoa baixinha, né, pequena, tudo mais. Uhum. Porque aí já entra em um terreno que fica um pouco mais difícil, por exemplo, que eu acho que já escapa à lei, né, que eram essas sanções sociais, porque não é mais uma pessoa, não é uma criança, é um boneco. Só que esse Uhum. boneco, ele tem um motivo para existir, né? Você tem essa perversão, né? Uhum. E o Alan falou ali da necrofilia e da zoofilia, e dá para pensar, né, o mesmo modelo, né? Tipo, por exemplo, animais de mentira, de pelúcia, ou uma pessoa que ela não está morta, mas que, né, o parceiro ou a parceira tem que se fingir de morto
para a pessoa sentir desejo por ela. Uhum. É isso mesmo. Acho que você pegou bem o tom da coisa. E o Alan também, porque ele falou, os outros devem ter pego também, só que não falaram. É que esses desvios, eles são desvios que encobrem mais coisas e que para isso eles devem ser estudados. Mas eles nos ensinam, de alguma forma, como podemos tratá-los e não apenas puni-los, porque é isso que se faz. Aliás, gera uma atitude nas pessoas, quando nós vemos esses casos, gera, porque são chocantes, vamos dizer assim, um desejo de destruição também, né? De destruir esses objetos. Isso gera um sentimento de destruição em relação ao outro. Mas nós temos que, como filósofos e não apenas analistas, nos distanciarmos e vermos como isso pode ser não apenas tratado, mas pensado. E não apenas pensado, mas falado, que é o que a gente tem feito aqui. Então, eu estou achando muito engraçado, porque esse tema da perversão tem chamado a atenção de muitas pessoas que nós conhecemos, eu e o Marcos, mas eles estão mais impressionados com as perversões mesmo, né? E não com essa reflexão sobre as perversões. Agora, também digo para vocês, só a reflexão não serve muita coisa, nós precisamos pensar da reflexão à ação. Qual é o nosso papel enquanto atores em relação a isso? Por exemplo, dar um exemplo com as pessoas que eu estou vendo aqui. O Alan, ele trabalha com a questão de gênero, então ele pode pensar as questões da perversão até dentro dessa sua temática do gênero. A Milena, você está fazendo educação sexual, né, Milena? Você pode pensar a questão das perversões não apenas nesse sentido socioeducativo, mas num sentido que vise o sujeito. Tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Eu estou muito até assim estimulada, motivada pela repercussão que teve esse termo em alguns lugares, né? Embora hoje tenhamos pouquíssimas pessoas aqui, eu acho que foi devido aos nossos trampos tecnológicos. Mas o Marcos vai tratar de... Ainda temos 10 pessoas. Hã? São 10 pessoas, além de mim e da senhora. Ah, bom, então estamos... Aqui coloca Hã? como 13. 13 pessoas ao todo. Quem é o mais um, o 13º? Tem o Vinícius, a Tatiana, a Milena, a Maria do Desterro, a Júlia, a Milena, que está com o iPhone, eu não sei qual é, se é Não, é a mesma. A mesma? Então é por Não? isso. Ah, tá, desculpe, Milena, achei que era teu. Aí tem um iPhone aí, que é 87. A Milena obteve, tá vendo? Esse é um iPhone perverso, tem até número. É. Aí tem a Gisele, né? A Gisele, Fernanda, Cris. Então, Cris. Então, eu estava olhando, você falava aí, e eu ficava a pensar aqui, né? Por exemplo, a violência em relação às travestis, enfim, dessa performance. Eu digo, meu Deus, a relação que se faz entre o masculino e o feminino, que o objeto, esse deslocamento perverso, a figura feminina, enfim. Eu estava pensando assim, como é que eu posso
relacionar isso, né? Porque é constante essa violência em si, em torno desses sujeitos, dessas pessoas. E aí eu tava, meu Deus, que... Não, tu tem razão. Eu até tinha esquecido do travestismo, mas eu não coloquei lá, porque o travestismo é uma forma de perversão, é uma ocultação. Uhum, Mas quando você fala aí da violência em relação às trans, às mulheres, aos homossexuais, que agora já está tão normalizado que a gente nem ouve mais falar, mas existe, isso é intervenção social, política e policial, né? uhum, Então, como nós sempre colocamos aqui nesse grupo, enquanto grupo, enquanto psicanálise, a nossa contribuição qual é? Falar sobre isso. Daí a uhum. questão da pornografia, porque das perversões, isso pode passar à pornografia. E quando a gente fala em perversão, ainda é aceitável. Quando a gente fala em pornografia, meu Deus, é condenável. Então, o que é que se faz com a pornografia, né? Isso porque, por exemplo, se tem, né, algumas pessoas apontam, estudiosos de pornografia, apontam que o que mais é consumido é a pornografia exatamente desses sujeitos que estávamos falando, né? Que já seria o próprio travesti, né, da própria perversão em si. E como seria? Então eu fiquei aqui uma loucura só. Mas é para ficar na loucura mesmo. Vou mandar o Marcelo fazer uma entrevista contigo, mas tu vai Ah, ter que vir aqui a Curitiba, porque o centro é Curitiba ou São Paulo, da, perfeito. da atuação dele, né? Uhum, Aí, Alan, a gente volta lá na citação do Freud, quando ele está falando ali da sociedade e tudo mais, é que ela tenta, né, ao meu ver, dar uma solução para esse desejo, para essa sexualidade, né, com a pornografia, como se ela fosse libertária, mas no caso ela é só mais uma forma de prender o sujeito, né? Mais um vício, ou mais Sim. uma forma de controlar a sexualidade através de uma suposta liberação sexual. E vocês sabem que eu estou pensando muito, não fiz ainda meu questionamento para um psicanalista amigo aqui, mas vocês sabem que eu tenho uma hipótese, uma possível solução. Acho que o Freud fala, não é mistério para ninguém, acho que já conversei com o Marcos, porque eu tenho mais contato com ele, que o Freud propõe que seria a sublimação. E a sublimação é um capítulo difícil, mas a gente pode colocar lá no fim da nossa agenda. Mas é bem interessante. E o Freud fala disso nos 3 ensaios sobre sexualidade. E foi o que a gente viu na última vez com aquele quadro do Lacan, né? A origem do mundo. perfeito. Bom, gente, fiquei muito satisfeita de poder vê-los e falar com vocês. Aí, Milena, se tu quiser apresentar assim de uma forma muito coloquial o texto do Freud, para nós vai ser muito bom, do Leonardo, porque a, Eu enviei. Ah, sim, tá o quadro físico, né, Júlia? Que eu acho que tá no museu do Lacan. está no Museu d'Orsay. Ah, ele foi vendido para quitar as dívidas, né? Ele está no Museu d'Orsay. E antes ele estava sob poder dos nazistas. Ele ficava Sim, escondido embaixo de outro quadro, né, antes de ser do Lacan. sim, do Courbet. Uhum. É que esse quadro ele é uma sublimação, é uma obra de arte e vamos dizer assim, implica na sublimação, mas é uma obra de arte assim muito direta, não é nada desconstruída, né?
Então tá bom, gente. Alguma pergunta? Eu ia comentar que eu não sei se a gente falou como que ia ser o próximo encontro para todo mundo, para quem entrou depois, que a gente propôs para Milena ela fazer ali meia hora de discutindo sobre o texto do Leonardo e a gente fazer mais meia hora discutindo, todo mundo colocando ali questões, suas próprias interpretações do texto. Inclusive, eu já enviei lá no grupo também. Tá nessa secção aqui, a tradução do Hernani. Uhum. É que esse texto do Freud é exemplar para a gente entender, pelo sonho dele, o funcionamento da perversão. Essa metáfora que o Lacan coloca do arco e da flecha, que nós temos o aparato, né, do arco, que serve a flecha, então tem uma construção aí de um elemento, vamos dizer assim, visível para nós, que seria o arco e a flecha, né? Mas tem a finalidade, que é o alvo, né? Aonde que a flecha atinge. Então, acho que pela metáfora do Lacan dá para a gente entender o texto do Freud. Se vocês não entenderam, vocês me perguntem como é que eu cheguei a essa conclusão. É porque o texto auxiliar é esse das pulsões parciais que está no seminário 11, né, Marcos? O item 3, né? O item 3, não é o item 3? Isso. Seminário 11, Capítulo, top 3, capítulo 3. está na página 165. Essa é da edição em português mesmo. É muito interessante essa questão das pulsões parciais. Até o Marcelo, quando falou comigo, ele pergunta assim, mas a pornografia tem a ver com o quê? E eu disse, com as pulsões. Ele falou assim, mas pulsão, é pulsão de vida e morte? Sim, pulsão de vida e morte. Só que não é assim determinante, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida, ela se entrelaça com a pulsão de morte. A pulsão de morte não se conclui na hora da morte. Quer dizer, se conclui na hora da morte, mas e ela, vamos dizer assim, ela visa a morte, mas não só a morte do corpo, né? E a pulsão de vida também não é só a vida do corpo, é a vida de tudo que nos constitui como sujeitos, né? Aí a influência Então, do Schopenhauer, né? sim. Freud. E aí são as duas grandes pulsões, mas isso não impede que a pulsão tenha montagens. E uma dessas montagens é essa pulsão parcial, que determina, de alguma forma, no meu pensamento, esses desvios ou essas perversões. Então, eu acho que com esses dois textos e com essas duas indicações, uma freudiana e outra lacaniana, a gente consegue chegar à pornografia, não que a gente vá desconsiderar a pornografia, achar que a pornografia não é tão pornográfica assim, mas que a pornografia é um meio de satisfação torpe, esquerda, gauche, e não tem nada a ver com partido político, gauchista mesmo. Né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigado também, Cris. Tchau, gente. Até breve. Próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, meninas, meninos. Boa noite a todos. Vou desligar aqui. Tchau, Marcos. Tchau, tchau. Até Deu mais tarde. certo? Deu. Eu vou finalizar aqui e vou ver a gravação depois que eles enviam. Tá certo.